síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome ainda bastante discutida e pouco compreendida muitas vezes pelas pacientes que têm. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. O que seria a síndrome de ovário policístico? Por definição, nessa síndrome nós podemos ter uma situação de irregularidade menstrual em 75% das pacientes. Muitas dessas pacientes com SOP não irão ovular e isso vai gerar a infertilidade naquelas que estão tentando gestar. E é por isso que a gente vai abordar sobre esse tema aqui. Mas será que toda paciente com SOP realmente fica com dificuldade para ovular? Não. A SOP ela tem diversos perfis, diversos fenótipos que nós chamamos. 4 principalmente. Existem mulheres com síndrome de ovário policístico que não ovulam, que seria o mais clássico, pacientes que não ovulam, que têm níveis androgênicos, níveis de testosterona mais altos e que, portanto, têm sintomas disso, como acne, queda capilar, oleosidade da pele. E, além desses 2 achados, essas pacientes, elas também podem ter, na imagem ultrassonográfica, ovários policísticos, e daí que vem o nome da síndrome de ovário policístico. Mas como eu disse, nem toda paciente com SOP vai ter esse perfil. Existem pacientes que não ovulam, que têm no ultrassom a imagem de ovário policístico, mas que não vão ter elevação dos níveis de testosterona. Assim como existem pacientes que têm elevação dos níveis de testosterona, têm imagem ultrassonográfica de ovário policístico, mas menstruam regularmente, ovulam regularmente e não vão ter, às vezes, dificuldade também para engravidar. Outro perfil de pacientes com SOP seria aquela paciente que não ovulam, que tem níveis hormonais de testosterona normais, mas que na imagem ultrassonográfica possuem ovário policístico. Então veja que se a gente tem 2 desses 3 critérios que eu comentei aqui, a gente pode definir a SOP. Então basicamente quais seriam esses critérios? Ovário policístico, elevação dos níveis de testosterona, os sinais dessa elevação, irregularidade menstrual. Se eu tenho 2 desses 3, eu já posso entender que essa paciente pode vir a ter a síndrome de ovário policístico se eu excluo outros diagnósticos que me levam a essa mesma condição, como tumores que elevam os níveis de testosterona, uma hiperplasia adrenal congênita que também pode levar a essa imagem de ovário policístico. Esses são alguns exemplos, mas enfim, existem diversos outros em que a gente vai excluir antes de fato bater o martelo, definir que existe a síndrome de ovário policístico. E por que essa síndrome acontece? Nós não sabemos ainda muito bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Muitas pacientes a gente vai ficar em dúvida do que veio primeiro, mas o que na verdade acontece é que existe um eixo hormonal que ele vai começar a ficar alterado nessas pacientes. Essa condição é, portanto, uma condição endócrino-metabólica, um distúrbio endócrino hormonal. E o que acontece nessa alteração endócrina? Existe, por diversas causas que eu vou comentar para vocês quais são, uma alteração nos níveis de androgênio. E assim, a gente acaba tendo uma elevação dos níveis de estradiol, um outro hormônio que, por sua vez, é produzido pelos ovários. Uma vez que a gente tem essa elevação dos níveis de estradiol, esse estradiol ele tem a capacidade de inibir um hormônio que é produzido a nível cerebral que iria estimular os nossos ovários. Só que ao invés de ter esse estímulo, uma vez que existe essa inibição, esse hormônio ele fica em níveis mais baixos. Não tendo, portanto, esse hormônio, o hormônio ele é chamado de FSH, hormônio folículo estimulante. Não tendo, portanto, essa estimulação, os ovários não conseguem fazer crescer o folículo. E esses folículos ficam pequenininhos e, por isso, a imagem dos ovários policísticos. A paciente não vai conseguir, então, ovular. Uma vez que a gente tem algo, então, que leva à elevação da testosterona, a gente acaba tendo essa cascata de alterações hormonais e, portanto, uma dificuldade maior para a ovulação.
E como é que a gente chega nessa alteração da testosterona? Pois bem, existem pacientes que têm uma tendência maior a ter um outro hormônio que é produzido a nível cerebral, que é o GNRH, com uma pulsatilidade maior. Esse hormônio, por sua vez, ele estimula a liberação de um outro hormônio, que se chama LH. E esse hormônio, ele faz a conversão de colesterol, de algumas substâncias, para os androgênios. Então, se eu tenho uma pulsatilidade maior do GNRH, eu vou ter um nível, uma predisposição, pelo menos maior, de ter níveis maiores de testosterona. Uma outra causa da SOP é quando a gente tem obesidade, e essa é uma causa de fato bem frequente. A obesidade leva a uma resistência insulínica maior e, portanto, leva à elevação dos níveis de insulina. Quando se tem elevação dos níveis de insulina, nós acabamos por ter uma redução. Veja quantas coisas nós estamos pensando interligadas aqui. Quando a gente tem uma elevação dos níveis de insulina, a gente tem uma queda mais importante de uma enzimazinha que se chama SHBG. É uma proteína ligante dos hormônios sexuais. Então, se eu tenho uma queda do SHBG, eu venho a ter uma elevação dos níveis de testosterona livre, porque a testosterona estaria ligada a essa proteína, só que como não está, ela fica mais disponível no ambiente, ela fica livre e a paciente começa a ter sintomas disso, inclusive. Com essa elevação dos níveis de testosterona, eu vou ter toda aquela cascata alterada que eu comentei com vocês. Existem outras tantas questões genéticas que podem também favorecer a isso, mas você já entendeu que a SOP é uma condição multifatorial que muitas vezes tem uma relação com o estilo de vida, porque se a gente não tem um estilo de vida adequado, a gente vai ter uma tendência a ter obesidade e assim uma tendência a ter SOP, e que muitas vezes é na mudança do estilo de vida, na otimização desse estilo de vida, que a gente sai desse círculo vicioso que a SOP acaba inserindo na qualidade de vida e na vida dessa paciente, dessa mulher. Pois bem, se eu quero tratar a infertilidade dessa paciente, muitas vezes é no estilo de vida que a gente vai atuar. Se eu quero tratar a infertilidade dessa paciente, muitas vezes é induzindo essa ovulação que eu vou solucionar esse problema. E existem alguns indutores de ovulação que facilitam isso, como o próprio FSH, aquele mesmo hormônio que eu comentei com vocês, né, que está sendo liberado de uma forma ineficaz muitas vezes nessa paciente. Então, se eu oferto o FSH, eu consigo induzir essa ovulação, essa paciente consegue ovular e assim, no momento de ovulação, ela consegue ter ali ou um coito programado com seu parceiro ou realizar uma coleta desses óvulos numa situação de fertilização in vitro, se for o caso. Então, espero que eu tenha conseguir aí através desse vídeo orientar você sobre essa síndrome, sobre os tratamentos dessa síndrome e como também a gente pode prevenir a chegada dela para quem está, principalmente nesse caso, tentando uma gestação. A SOP tem muitas faces e cada uma merece uma atenção individualizada para que a gente possa respeitar o corpo de cada mulher.